Enquanto os nossos amados irmãos vão chegando, verei Jesus. Eu quero ver Jesus e acredito que você também. Então, louve, adore ao Senhor,
porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E Ele já se faz presente em nosso meio. Uma pequena luz no céu. Oh, maravilha, verei Jesus. E vamos continuar adorando ao nosso amado Deus. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso.
por inteiro, né? Amém, Rossélia? Amém. Amém. Enquanto eu viver. Vamos ficar em pé para adorar ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, glorificado e exaltado seja o teu nome nesta noite, aqui neste lugar. Estamos aqui, Senhor, neste momento, invocando o teu nome, Senhor, porque somos necessitados de ti. Nós viemos aqui te adorar, já te louvamos. Através desses louvores nós te adoramos, Senhor. E também agora nós estamos clamando por aquele pedido que está no coração dos teus filhos. Eles vieram aqui, Pai, nesta noite buscar uma bênção. Vieram te agradecer, vieram te adorar e principalmente ouvir o Senhor falar. Por favor, Senhor, fale conosco, use a tua serva que vai nos trazer a mensagem do céu para nós. Que ela venha de acordo com as nossas necessidades, com aquilo que nós estamos esperando ouvir o Senhor falar. Pai querido, abençoa os teus filhos que não puderam chegar aqui, aqueles que ainda estão a caminho e os que aqui estão. É o meu pedido nesta hora de oração em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Eu creio que hoje a gente já, nós confiamos no poder de Deus e através da palavra que o Senhor mostrou para mim hoje,
a gente vai ter a certeza absoluta de que Ele nos ama, e nos ama de verdade, né? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Acharam? Amém. Amém? Então, no versículo ele fala assim: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Olha que palavra bonita. Então, aqui dá para... Deus está mostrando para nós que antes, né? Antes de tudo acontecer, Ele já tinha o nosso nome, a nossa pessoa, no pensamento dEle. E foi por isso que nós nascemos. Vamos fazer uma oração? Querido maravilhoso Deus, neste momento, Pai, eu quero Te agradecer, porque eu fui escolhida nesta noite para levar a Tua mensagem. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor me unge com os lábios com a brasa viva, assim como o Senhor ungiu os lábios de Isaías, que o Senhor possa, Senhor Jesus, através da minha boca, o Senhor fazer sair um som que seja vindo direto do trono da graça, Senhor. Fica conosco, perdoa mais uma vez os meus pecados, e em nome de Jesus eu te rogo essa bênção e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Bom, agora nós lemos aqui em Jeremias, no capítulo 5, no capítulo 1, versículo 5, nós reconhecemos que Deus nos fez, e antes da gente nascer, Ele já sabia quem era nós, quem era cada um de nós. Agora vamos voltar lá para Efésios, vamos lá para Efésios, no capítulo 1 também. Vocês têm esse livro é muito bom, do Rodrigo Silva. Esse livro aqui é muito bom, e hoje eu vou falar um pouco que está aqui nesse livro, Deus e o Vazio. E eu agradeço por vocês terem vindo essa noite, porque a igreja somos nós, né? Nós que somos a igreja. E a irmã existe. Porque nós existimos neste mundo. A pergunta é: por que eu existo? Uma vez eu estava conversando com um adventista que tinha acabado de se batizar, e ele falou assim para mim: a gente vai morrer, né? A gente se batiza, a gente nasce, a gente cresce, depois a gente morre. Eu falei: você não se batizou, moço? Você não tem esperança de que existe uma cidade esperando por cada um de nós? Você não tem esperança que você vai receber a salvação? Então, esse mundo, pra gente, não tem valor, mas no céu tem. Deus tem preparado para que nós possamos um dia morar com Ele. Então, vamos. Por que eu existo? Ok. Eu entendi. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Que sou o filho de Deus, que sou o Criador, preenche o vazio, que só o Criador preenche o vazio que é em mim. Mas por que eu existo? Nós sabemos que Deus nos criou não para forçá-lo a amá-lo, mas para ter um relacionamento de pai e filhos. E qual o sentido da minha existência? Tais perguntas não têm uma resposta pronta, acabada e singular. Pode ser um incômodo, mas a questão é que elas dependem mais de você do que de mim para serem respondidas. Isso Deus está falando. A resposta está aqui. Isso depende de mim, se eu quero ser chamada filho de Deus ou se eu não quero ser chamada filho de Deus. Então ele fala, mas a questão é que elas dependem mais de você do que de mim para serem respondidas as perguntas. Para saber qual é o sentido da sua vida, é preciso que você se permita refletir, pensar com calma, buscar o autoconhecimento, entender as suas habilidades e os seus potenciais, sem querer fugir da realidade. Que tenha ciência de que, caso seja necessário, a busca será reiniciada mais uma vez. Posso afirmar, entretanto, que o universo não surgiu do nada, sendo fruto da intenção do Criador, e que o pensamento de igual modo se aplica a você e a mim. Deus não nos criou para apenas passarmos por essa terra. Ele tem um propósito para cada um de nós. Mas isso não significa um determinismo. Não somos peças inaminadas num tabuleiro de xadrez. Temos vontades e o livre-arbítrio para decidir. Embora Deus seja soberano e deseje que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lá em 1 Timóteo 2,4 que tem essa palavra, né? O desejo de Deus pode ser frustrado. Talvez você questione, como assim? Se o desejo dele pode não ser atendido, em que sentido ele é soberano?
O problema é que muitos confundem a soberania de Deus com uma forma de ditadura divina. É claro que Deus poderia obrigar todas as fazeres exatamente aquilo que deseja. Ele tem poder para isso. Porém, se o fizesse, ele não seria um pai de amor. Quem ama não obriga o outro a corresponder. E se fizesse, o sentimento não seria verdadeiro. Deus nos ama tanto que, mesmo sendo inatingível, Ele assume por nossa causa um ponto vulnerável, que é o de poder ser rejeitado. A única coisa que Deus, de certa forma, decidiu por nós foi nos criar sem qualquer consulta prévia. Ele simplesmente nos desejou antes que existíssemos e assim nos fez. E Deus fala ao profeta que antes que fosse tomado no ventre da sua mãe, ele já era conhecido pelo Criador. Vamos dar uma parada aqui agora e vamos lá para Efésios, no capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. No versículo 8 fala assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Então aqui está falando que antes de fazer o mundo, antes de construir o mundo, antes de revelar as coisas, ele já nos tinha na mente para sermos chamados filho dele. Agora, vou fazer uma pergunta aqui. Deus fez toda a humanidade, não foi? Deus é o pai de todo mundo, não é isso? Mas nem todo mundo é filho de Deus. Sabiam disso? Porque nós só somos filhos de Deus através de quê? Através de Jesus, de quê? Do batismo. Isso mesmo, Gabriel. Depois do batismo. Porque lá em Marcos 16 fala assim, o quê? Aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê será condenado. Então, olha só. Deus é pai de todos, mas nem todos é considerado filho de Deus. Tá? É só aquele que busca fazer a vontade de Deus. E aqui ele fala que ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daqueles que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, um tempo atrás eu assisti um filme que a menina, que o pai abandonou a filha assim que ela nasceu. Na verdade, separou da mãe e deixou a filha não quis saber. E essa menina, o tempo todo angustiada. Quando ela completou 15 anos, ela procura saber onde estava o pai dela. E a mãe dela não queria dizer onde estava o pai dela. E aí, um filme cristão. E aí ela foi para a escola e questionou a professora, né? Todo mundo tem pai, só eu que não tenho pai. Como é que eu faço para encontrar meu pai? Apesar de minha mãe dizer que eu não tenho pai, e dizer que ele não gosta de mim, mas eu queria saber. Aí a mãe dela falou: se você procurar seu pai, você vai morar com ele, não vai considerar como mãe. Ela falou assim. Aí ela botou na cabeça que não podia procurar o pai, e ela tomou raiva do pai, porque a mãe sempre dizia que o pai abandonou eles. Aí a professora pegou e falou assim: olha, eu vou dar uma missão para você. Aí pegou a Bíblia, falou para ela assim: ó, você vai ler todo o livro de Efésios. Se você não reconhecer que Deus é o Pai, se você não reconhecer que foi Deus que te fez, foi Deus que deu a herança para você ser uma menina, uma moça, uma mulher, se você não reconhecer que Deus é o teu Pai, que Ele nunca vai te abandonar, e que você
Um dia você vai reconhecer que teu pai não te abandonou. Você vai reconhecer que o teu pai ainda existe e que teu pai te ama. Aí ela, não, ele não me ama. E aí ela foi ler no livro de Efésios todinho, capítulo 1 todinho, capítulo 2 e foi. E um dia ela foi aonde o pai dela estava. E o pai dela estava mendigando no meio da rua. E ela foi, reconheceu. Eles pegaram ele e levaram para o hospital. E aí ela se aproximou dele e perguntou: o senhor me abandonou? Ele disse assim: não, eu não te abandonei. Eu separei da tua mãe porque a gente não conseguia viver mais. Mas a filha, que é você, eu nunca abandonei. Ela falou: mas eu não vou chamar você de meu pai. Minha mãe disse que não é para me chamar você de meu pai. Ele falou: faça o que você quiser, mas eu não vou deixar de ser seu pai porque você não quer saber de mim. E assim é Deus. Deus nunca vai deixar de ser pai. Por mais que a gente não busque Ele, por mais que a gente não ame Ele como Ele gostaria, Ele nunca vai deixar de ser o nosso pai. E amém por isso, né? Que nós temos um pai que se preocupa conosco. Amém. Então aqui fala assim: o problema é que muitos confundem a soberania de Deus com uma forma de ditadura divina. É claro que Deus poderia obrigar todos a fazer exatamente aquilo que Ele deseja, mas Ele não obriga ninguém a amar. Porque Ele é soberano, além de Ele ser soberano, Ele é amoroso. E como eu digo, Deus não tem amor, Deus é amor. E a única coisa que Deus, de certa forma, decidiu por nós foi nos criar sem qualquer consulta. Ele simplesmente nos desejou antes que existíssemos e assim nos fez. E o que tudo isso quer dizer? Dando características humanas a Deus para seu entendimento, é como se você e eu, todos os que existem, tivéssemos sido criados primeiramente na mente de Deus, antes da corrida frenética dos espermatozoides no útero em busca do óvulo para ser fecundado, antes da multiplicação das células, após a fecundação, antes que os seus órgãos começassem a ser formados, antes que a sua mãe soubesse de sua existência, ou que sentisse os seus primeiros movimentos, ele já conhecia. Ele já conhecia. E o Deus que te criou sem ti não te salvaria sem ti. Esse é o pensamento de Santo Agostinho. Deus não precisaria de nós, pois em si mesmo se basta. Nosso Deus absoluto e, portanto, livre de dependências ou condicionamentos, podem afirmar, portanto, que a criação da vida humana é uma graça imerecida que recebemos da parte de Deus. Não fizemos nada para merecer. E mesmo assim o Filho dele morreu na cruz por mim e por você. E além dele nos criar, Cristo ainda nos salvou da morte eterna. Esta sim, nós merecemos morrer na cruz no lugar dele. Mas mesmo assim, ele não se dirigiu nem a mim nem a você para ir para a cruz. Ele se dirigiu a quem? O próprio Filho dele. Mais uma vez, seu sacrifício foi um ato de graça que não merecemos. Entretanto, a atualização desse grande mistério de criação e salvação em nossa vida particular, pois cada um tem de decidir por si mesmo, depende de nossa adesão, nossa fé, nossa caminhada em santidade. É esse o sentido da frase de Santo Agostinho. E somente pela graça, mediante a fé, tomaremos posse da salvação garantida por Cristo. É preciso assumir na vida a redenção que Ele consegue por meio de um constante ato de própria vontade. Aqui tem uma pergunta também que fala assim: vocês acham que uma pessoa que acabou de nascer, ela está salva? O que vocês acham? Você acha que uma criança que nasce, ela está salva? Sim, porque ela não tem poder de decisão. Não, salva que eu digo assim, não precisa de se batizar, receber a salvação, ela já nasceu, já vai direto para o céu. Não, a resposta é não. Por que nós nascemos? Porque Deus queria nos salvar. Da mesma forma, Ele nos escolhemos para ser salvo. Porque eu poderia nascer e não procurar Jesus. Eu poderia nascer e viver a vida que eu quero. Mas a vida que eu quero viver não é a vida que Deus quer para mim. Aí eu não poderia ser salvo porque eu procurei. Eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso ser ou não ser uma pessoa de Deus. Então, quando a criança nasce, ele não nasce salvo. Ele só vai ser salvo através do batismo ou através do sangue de Jesus Cristo. Porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de passar pelo batismo.
Nem todo mundo vai ter essa oportunidade, porque está na cama, é acamado, no hospital. Mas Deus sabe a situação de cada um. É como o filme também que passou. Um menino aleijado, ele fazia de tudo, uma vez por dia, ele tentava se ajoelhar para orar. A mãe falava, filho, você tem que orar deitado. Ele falava, não, eu vou tentar me ajoelhar. Ele ajeitava as pernas e ajoelhava para orar. Por quê? Porque ele sentia que, ajoelhado, ele estava na presença de Deus. Ele sentia mais a presença de Deus. E às vezes a gente reclama que não passa tantas horas ajoelhado, aqueles que podem. Não estou falando que ele não pode. Tem gente que pode e não passa. Passa o quê? 2 minutos, 5 minutos, já está levantando. E fala assim, meu joelho está doendo, eu já estou sem vontade de orar. E tem pessoas que não têm condição de se ajoelhar e se ajoelha. E aqui, o último versículo do livro de Salmos recomenda que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. No Salmo 150, no versículo 6. E o que aprendemos com isso? Aprendemos que, independentemente das habilidades que temos, por reconhecer que somos criados por Deus, que Jesus se sacrificou por nós para o perdão dos nossos pecados. O que a nossa vida representa? Um livro que conta a história de como alguém é transformado por Cristo. Tudo que fizemos deve apontar para o Criador. Assim, se você entendeu que o seu motivo para estar na terra é ensinar, ensine com dedicação. Se o seu motivo é cantar, aperfeiçoe-se e cante da melhor forma possível. E se o seu motivo é ser um biomédico, dedique-se a encontrar possíveis curas para doenças. O motivo de elas ser desencadeadas, se é ser o porteiro de um prédio, sorria, abrace e recepcione as pessoas com sorriso e com abraço, se você puder. Dê o seu melhor. Por que eu devo me dedicar? Porque você sabe que é filho de Deus e só permanece órfão espiritualmente se assim desejar. Que em sua alma há um vazio que não pode ser preenchido por pessoas, drogas, fama, festa ou qualquer outra atividade que representa alegria para o mundo. Porque tenha certeza de que Deus quer ser seu amigo íntimo, capaz de ouvir tudo o que você deseja, compartilhar, está pronto a suprir a sua necessidade e deseja viver uma vida eterna com você. Olha só o relacionamento que Deus quer conosco. Se ainda não tem todas essas certezas, ore comigo. Então, tem uma oração aqui que eu vou deixar por final, porque essa oração é uma oração que eu e você precisamos estar mais perto de Deus. E aqui fala assim, nele também você, depois que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebeu o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então nós somos feitos com amor, e nós fomos feitos para louvar o Senhor, nós fomos feitos para amar o próximo e dedicar nossa vida a Deus. E na oração aqui fala assim: Deus, muito obrigado por ter me criado e por saber de minha existência antes mesmo que eu existisse. Muito obrigado por ter entregado o seu único filho para que eu pudesse ter a oportunidade de viver a vida eterna. Sei que sou falho, que nem sempre faço bem, mas me ensine a ser mais como Jesus e a trilhar os caminhos que ele trilharia se tivesse em meu lugar. Ajude-me a amar o meu próximo, a ser perdoador e a ser um livro que demonstra seu amor e propósito para a humanidade. Quanto ao motivo de minha existência, mostre-me a cada dia o que o Senhor deseja que eu viva, pois sei que o Senhor vê o que não vejo, sabe o que não sei, entende o que eu não entendo e que tem o melhor para mim. Dê-me confiança para depender somente de Ti, a deixar a direção da minha vida em Suas mãos. Sei que lançar sobre Ti todas as minhas ansiedades não é uma tarefa fácil, pois naturalmente quero ter o controle de tudo, mas afirmo que esta é uma decisão que quero a cada instante tomar. Quero acreditar verdadeiramente que o Senhor tem o melhor para a minha vida, mesmo quando eu não puder enxergar o que está a 1 metro de mim.
Quero ter a certeza de que o Senhor está cuidando mesmo quando só vejo um nevoeiro. Dê-me forças para buscar um relacionamento contigo, continuamente por meio da leitura bíblica, do jejum e da oração. Independentemente do Pai que tive na terra, ajude-me a ressignificar a palavra Pai, a fim de poder entender o que ela significa de acordo com o seu exemplo. E para realmente me sentir como seu filho, por fim, por favor, dê-me a certeza da vida eterna. Olha só. Então aqui é a oração, como Deus nos mostra a estar mais perto dele e depender dele, confiar mais nele. Muitas vezes a gente ora, mas a gente fica assim, será que a minha oração subiu até não passou do teto? Claro que não. A oração não vai passar do teto mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus está perto de você quando você se ajoelha para orar. Quando a gente se ajoelha para orar, quando a gente ora sentado, quando a gente ora deitado, Jesus está ali. Então por que a oração tem que passar do teto? Se Jesus está ali perto de nós, você não confia? Eu confio. Vocês confiam que Deus está perto de vocês? Eu confio. Então, essa é a palavra que Deus nos mostrou hoje, que o Deus tem tanto amor, mas tanto amor por nós, que antes do mundo ser formado, nós já estávamos no pensamento dele. E a pergunta é, quando Jesus estava morrendo na cruz, eu estava lá? Você estava lá? Você estava lá? Estávamos. Só que naquele momento, nem eu e nem você tinha decisão. A gente poderia estar do lado de Barrabás ou do lado de Jesus. De que lado eu estava naquele momento? Não sei. Hoje eu sei. Eu estou do lado de Jesus. Mas antes eu não sabia, porque eu estava só no pensamento de Deus. Deus sabia de que lado eu estaria. Mas eu não sabia, mas hoje eu sei de que lado eu estou. Deus é um Pai para todos. E Deus ama individualmente. Ele sabe a situação de cada um de nós. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu sinto por dentro. Ele sabe de cada um, a dor de cada um. E é por isso que Ele ama individualmente cada um. E é por isso que Ele abraça. É por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele morreu por cada um de nós. Se tivesse um ser humano, um pecador, Ele viria para buscar esse pecador. Então, gente, nós não somos criatura de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Agora nós vamos ouvir o hino. Pingo de chuva a rolar nas janelas correr. Saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho a outro pode ter.
Senhor, nosso Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por essa mensagem. Obrigado por esse louvor tão especial que o Senhor tocou nos nossos corações. Pai querido, pedimos que o Senhor nos acompanhe até a nossa casa e continue conosco, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, Senhor Jesus, ser capacitado para fazer a tua obra aqui na terra, Pai. Derrama o teu poder sobre nós, derrama o teu Espírito Santo sobre essa igreja, para que nós possamos ser cada dia mais fortes, Senhor. Obrigado, Pai querido. Fica mais uma semana que vem iniciando. Nós sabemos que nada conhecemos sobre essa semana que é estranha, mas sabemos que o Senhor já tem o controle de tudo, Pai. Mais uma vez te pedimos a tua companhia, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.